Olá, filhos do Carisma, Padre Pio, paz e bem. Estamos aqui para mais uma formação, mais uma palavra do fundador com os filhos da comunidade Padre Pio. É com muita satisfação que eu estou fazendo esses vídeos e está me fazendo muito bem, né? Espero que esteja fazendo bem para vocês também. Eu estou aqui na Cidade dos Anjos. E que nem eu já disse, às vezes tem alguma interrupção, alguma coisa, mas não se preocupe porque a gente não tem um estúdio, né? Quem sabe um dia nós vamos fazer um estúdio para nossa rádio, para nossas formações, enfim, gravações. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Então vamos lá. Hoje essa formação eu senti fortemente de falarmos sobre a obediência, né? Vou falar sobre a obediência de pai para filhos. Eu como pai da comunidade Padre Pio, a Márcia como mãe da comunidade Padre Pio, temos vocês todos como filhos. E a gente conhece, sabe muito bem que nós filhos devemos obediência ao pai. Vamos falar carnalmente falando, né? Espiritualmente ao Pai, ao Espírito Santo, a Jesus. E a mim, como fundador da comunidade Padre Pio, eu considero todos vocês como meus filhos, né? Então, por isso que eu já estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica e nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o quarto mandamento, né? O quarto mandamento aqui no parágrafo 2218 do Catecismo da Igreja Católica. O quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para com os pais. Enquanto puderem, devem dar-lhes ajuda material e moral nos anos da velhice e durante o tempo de doença, de solidão ou de angústia. Jesus lembra esse dever de reconhecimento. Vamos lembrar? O Senhor glorificou o Pai nos filhos e fortaleceu a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o Pai obtém perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem junta um tesouro. Aquele que respeita o Pai encontrará alegria nos filhos, e no dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o Pai viverá muito, e que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. Filho, cuida de teu pai na velhice. Não o desgostes em vida, mesmo se seu entendimento falar, se é indulgente com ele, não o menosprezes. Tu que estás em pleno vigor, é como um blasfemador, aquele que despeja seu pai
é um amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita sua mãe. Eclesiástico 3, 12, 16. Pois bem, filhos do carisma, vamos falar um pouquinho da obediência de filhos para o pai dentro da comunidade Padre Pio. Como eu já dizia, amo todos vocês. É um amor assim que não tem como explicar. Por mais que um seja assim, por mais que outro seja assado, por mais que tenha um seja, entre aspas, tenha mais qualidade ou seja melhor, enfim, a gente chama de uma forma incondicional, não uma forma diferenciada, não todos. Não só os consagrados, os servos da comunidade, os missionários, não, todos. Os retirantes. Né? Eu tenho um amor por cada um, de coração. É algo que não dá para explicar. É amor e pronto, acabou. Né? Eu amo. Então, meus filhos, nós estamos falando aqui no Catecismo da Igreja Católica. E falamos sobre a obediência dos filhos aos pais, né? Como já repito, nós somos chamados a ser filhos do carisma Padre Pio. Ou seja, cada um de vocês são membros escolhidos por Deus para ser meus filhos, para ser filhos da Márcia, tá bom? Tanto é que muitos pedem a bênção. Eu acho não, tenho certeza, isso é maravilhoso. Eu abençoo, bença pai, bença mãe, nós abençoamos. E a palavra de Deus diz, abençoai-vos mutuamente, né? Não só pedir a bênção ao sacerdote, não só pedir a bênção à sua avó, sua mãe, seu pai, de sangue, vamos dizer assim, mas mutuamente, abençoai-vos mutuamente. E é de extremo respeito quando os filhos me pedem a bênção, né? Meu filho mais velho pede a bênção, do meio é meio assim, mas e o mais novo também. Então, a bênção ela vem de quem? Ela vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém pede a bênção, benção Pai, Deus te abençoe. Não é eu te abençoo, mas sou o canal da graça, da bênção. Quando você pede a bênção a uma pessoa, sua bênção, Deus te abençoe, e vai para você. Olha, a pessoa queria fazer o sinal que o padre faz. Não, não posso fazer. Nenhum de nós podemos fazer esse sinal, né? Somente o sacerdote. O sinal da bênção com a mão, né? Esse sinal. Só ele que pode fazer, tá bom? Então, quando nós temos vocês como filho e nós abençoamos, é uma graça. Acordar já pedir a bênção. Minha esposa todo dia ela vai na casa da minha sogra, vou lá pedir a bênção da minha mãe. Olha que coisa maravilhosa. Hoje já se não vê isso, já não se fala muito disso. É algo que ficou quadrado, não é da nossa época, isso ficou coisa do passado. Não dá para viver sem a carne e também não dá para viver sem o espírito, né? Nós dependemos um do outro. Tanto é que Deus veio ao mundo através da carne, através da Virgem Maria, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele veio ao mundo assim, veio sentir, veio provar aquilo da carne, com exceção do pecado. Então essa questão da bênção vem desde a antiguidade, bem antes da gente imaginar que existia o mundo, vamos dizer assim, a bênção de Deus. É algo poderoso, querido, é algo forte. Você não tem noção. Benção, pai. Né? E o pai, Deus abençoe. Não é bem por aí. Deus te abençoe, meu filho.
É algo mais, né? Deus te abençoe. Então, essa questão da família, os pais, dentro da comunidade Padre Pio, e os filhos. Nós somos os seus pais, dentro da comunidade Padre Pio. Dentro desta casa, dentro dessa família, dentro dessa instituição, nós somos pais de vocês. E, um dos mais importantes, todos vocês devem obediência a nós. Eu não estou falando isso por vaidade, não. Né, o orgulho, luxúria, não sei. Não estou falando nada disso. Eu estou falando por experiência própria. E vocês, como experiência própria, se estivessem ouvido e obedecido seus pais, as coisas seriam totalmente diferentes hoje. Eu sofri muito na vida, você também sofreu muito na vida, porque você não foi uma pessoa obediente. E aí onde vai entrar as leis também da terra. O Senhor disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, que nós possamos ser obedientes às leis da terra, assim como devemos ser obedientes às leis de Deus. Então, somos submetidos, somos submissos a regras, a leis, como tem regras dentro da comunidade Padre Pio, como tem regras em todo lugar que você vai. No trabalho, na escola, na faculdade, há horário para entrar, horário para sair, horário para lanchar, tudo. Há regras, há limites, proibido a entrada, você não pode entrar ali. É uma regra que foi imposta, foi colocada e precisa ser respeitada. Daí onde eu vou ler agora para vocês, que vocês conhecem muito bem, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não terror, não medo, temor. Não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Queres não ter que temer a autoridade? Uma pergunta, vocês não querem temer a autoridade? Faze o bem e terás seu louvor, porque ela é instrumento de Deus, a autoridade. Autoridade de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça. É para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, aquilo que nós estávamos falando, submissão, nós estamos submetidos, eu também, sem exceção, eu sou submisso. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por essa razão que pagais os impostos. Olha só o que o Senhor falou. É por esta razão que pagais impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exerce pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete. O imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vejam só, se a palavra de Deus, Catecismo da Igreja Católica, nos exorta, nos catequiza, vamos dizer assim, a ser obedientes, por que vamos ser ao contrário daquilo que Deus nos pede? Primeiro, ser obediente à palavra de Deus. Você sendo obediente à palavra de Deus, todas as outras situações vão estar muito mais fáceis. Primeiro eu leio a palavra de Deus. Opa, Moisés, a Márcia, a comunidade, a igreja, fala em cima da palavra de Deus. Pois bem, se falamos em cima da palavra de Deus, qual é o nosso dever? A nossa obrigação é obedecer. Nós temos que ser, meus irmãos e minhas irmãs, obediente. Quem obedece nunca erra. Isso é um lema da comunidade. Quem obedece nunca erra. Por exemplo, eu peço um exemplo muito bobo. Olha, arranca essa muda daqui desse solo fértil e planta ela naquela areia seca. Oh, Moisés, mas lá ela não vai vingar. Eu não vou fazer isso. Você está sendo desobediente. Se ela vai vingar ou se ela não vai vingar, se ela vai morrer ou se ela vai viver, não é problema seu. Não é verdade? Você foi submisso, você foi obediente. Se eu estiver errado, quem vai pagar pelo erro é você? Não. Quem vai pagar pelo erro sou eu, que mandei você fazer a coisa errada. Então, é algo de muita responsabilidade para mim como pai, e ser esse pai e ter que pedir algo que isso pode até prejudicar a minha vida espiritual. Muitas vezes eu tenho que entrar no confessionário e pedir perdão porque eu tomei a atitude na vida de um irmão que acabou prejudicando o irmão, acabou prejudicando o filho. Então eu carrego uma responsabilidade muito grande, sabiam disso? Né? Conversei já com o padre Jorge em relação a isso. Então, que responsabilidade é administrar eu, Moisés, a vida de vocês? Então, me pesa isso nos ombros, me pesa essa responsabilidade de tomar atitudes, resolver situações de cada um, né? Então eu tenho que estar regrado de muita oração e intercessão de vocês, principalmente, porque muitas vezes eu estou doente, eu nem rezar, eu consigo rezar. Então vocês me sustentam, vocês são os meus sustentáculos, os meus filhos que, estando na velhice, que nem a palavra de Deus disse, nem o catecismo disse, vocês vão me ajudar, vocês vão me amparar, vocês vão me fortalecer, né? Olha só, o Senhor glorificou o Pai nos filhos e fortaleceu a autoridade da mãe sobre o prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados, e o que honra sua mãe como quem junta um tesouro. E quem honra a sua mãe é como se aquele que ajunta um tesouro. Maria cheia de graça. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos e no dia da oração será atendido. Sou obediente, fui obediente, estou sendo obediente ao meu pai, e no dia do meu pedido, tá vendo? Oração é um pedido, é uma conversa com Deus. E no dia da sua oração, do seu pedido, você será atendido.
Isso é automático, amado, amada. Você está sendo um bom funcionário. Quando você for conversar com o chefe, falar: chefe, sabe o que é? Tem como o senhor me dar meia hora hoje para me dar uma saidinha mais cedo? Poxa. Se ele te negar, amém, acata, mas insiste. Uma hora ele vai te dar. Então, na sua oração, a sua oração será atendida. Filho que cuida do seu pai na velhice. Olha só que graça. Filho que cuida de teu pai na velhice. Não o desgostes em vida. Então, hoje eu estou ficando velho. E vocês estão me ajudando. Não me desgoste. Cabelo branco. 47 anos agora. Estou chegando lá. E daqui a um tempo, quem vai tocar isso tudo são os filhos. A herança, né? A herança é administrar tudo isso, é cuidar de tudo isso e continuar com esse legado, com esse modo de ser, esse carisma da comunidade Padre Pio. Continuar levando isso adiante, que agrada a Deus. Amém? Artigo 2, né? Lá no parágrafo 1897, no Catecismo da Igreja Católica, a participação na vida social. A sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, a não ser que lhe presida uma autoridade. Repito, a sociedade humana não será bem constituída, estou falando isso de sociedade humana, o catecismo está falando, não será bem constituída, nem será fecunda, a não ser que lhe presida uma autoridade. Precisa ter uma autoridade em todo lugar. Uma autoridade legítima que salvaguarda as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Continuando, chama-se autoridade, entre aspas, a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens a homens. Olha, aqui está bem claro, hein? Ele não está passando a mão na cabeça, não, no catecismo. Chama-se autoridade a qualidade em virtude, uma virtude. Autoridade é uma virtude. Da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordem aos homens. Fazemos leis, fazemos as regras e damos a ordem aos filhos. Esperam obediência da parte deles. Catecismo da Igreja Católica. Olha lá. Vamos ver se dá para ver direitinho aqui, ó. Artigo 2, tá? Tá vendo? Excelente livro, gente. Excelente livro. Toda a comunidade humana tem necessidade da autoridade que a dirija. Toda a sociedade humana tem essa necessidade. Tal autoridade encontra seu fundamento na natureza humana. É necessário a unidade da cidade. É necessária a unidade da comunidade, vamos dizer assim. Seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade, o bem comum da comunidade. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Catecismo tremendo. A autoridade exigida pela ordem moral emana, vem de Deus, derrama, vem de Deus, vem para nós. Todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. Nós vimos isso em Romanos 13.
não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem, virando a página, foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se impõem atrairão sobre si a condenação. Aqui, Romanos 13, 1, 2. O catecismo só confirmando isso que está. E aqui no 1900, o dever da obediência impõe a todos prestar autoridade às honras e a elas devidas a cercar de respeito, conforme seu mérito, de gratidão e de benevolência às pessoas investidas de autoridades. As pessoas investidas de autoridade. É o nosso dever ser obedientes. Eu tenho que ser obediente. Há uma hierarquia, né? Como comunidade pai da comunidade Padre Pio, eu tenho que ser obediente ao meu padre, ao sacerdote, ao Padre Jorge, nosso diretor espiritual. O Padre Jorge tem que ser obediente ao bispo. O bispo tem que ser obediente à igreja, ao Papa. Há uma hierarquia. Nós somos obedientes à igreja. Enfim, a comunidade Padre Pio é obediente. Então nós temos como graça de Deus ser obedientes. E o Senhor vem nos exortando a ser obediente. Ser obediente. Obedeça, meu irmão. Obedeça. Coloque o seu ouvido à disposição de Deus e todo o teu ser em compromisso a Deus. Obediência, compromisso, dever, né? E para muitas pessoas é muito difícil o obedecer. Eu vivi praticamente a minha caminhada inteira até hoje, é claro, ouvindo essa palavra, obediência. Porém, meus irmãos, se vocês têm dentro da comunidade algumas pessoas que são submissas a vocês, não devem, nem como eu não devo, ser autoritarista, ser um general. Não, você deve obediência para mim, você tem que fazer isso, se você não fizer, não é bem por aí. O globo que nos envolve da espiritualidade, resumindo tudo, como eu já disse em outras formações, é o amor. E atrás do amor vem a compaixão, o compreender, tá? Se você pede algo para alguém e ele não faz, você tem que compreender também como autoridade por que ele não fez, né? Aí entra compaixão. Então, eu dei uma ordem, não foi obedecida, você sabe, eu sei, então quem vai sofrer as consequências? Quem deu a ordem? Não. Você. Ou aquele que recebeu a ordem, é claro, né? E não foi obedecida, ele que vai sofrer as consequências. Pois bem, se eu dei a ordem, a pessoa fez, não foi do agrado de Deus, não foi do agrado de Deus principalmente, quem vai sofrer sou eu que dei a ordem. Então, não se preocupem em obedecer. Você tem o dever, a obrigação de obedecer. Está entendendo? Então nós vamos, para encerrar, estamos com 29 minutos, eu não quero estender muito minhas formações, meus vídeos, que a gente pode fazer em 2 partes e tudo mais. Mas é esse fato. Olha a história da igreja, olha a história das Sagradas Escrituras.
todos aqueles que obedeceram, os santos, obedeceram ao chamado de Deus, obedeceram a Deus, nos seguir, nos servir, e foram felizes, e são felizes. Quem obedece permanece na graça. Quem obedece permanece na graça. Amém? Então, faça isso, traga isso para você, leve isso para os seus, forme os seus também, tá bom? Passe isso. Não, é assim que o Senhor quer que eu seja obediente. Repito, todas as vezes que o meu pai, minha mãe disse para mim, pediu para mim não ir, e eu fui, todas as vezes que eu tivesse ouvido ele, será que eu teria sofrido? Eu teria me prejudicado? Alguma coisa parecida? Amém? Então peço a Deus, Pai de amor e Pai de misericórdia, assim como estamos sendo e buscando a santa obediência, peço-te, Deus, que nos abençoe, nos traga a graça de obedecer, ser obedientes a Ti, ser obediente às autoridades, Jesus, que nos foi impostas, que nos foi colocada, porque não há autoridade que não venha de Ti, Jesus. Então, obrigado, Jesus, por ser hoje filhos da obediência, porque quem é filho da desobediência é o diabo. Se você é desobediente, se você reza a desobediência, você não vem de Deus, você não faz parte do reino de Deus. Eu quero fazer parte do reino de Deus na santa obediência. Amém? Obrigado a todos e espero que vocês estejam gostando. Continue rezando por mim, tá bom? Pela minha casa, pela minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.